Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio recebo Hugo Gomes para celebrar 15 anos do seu blog Cinematograficamente Falando. Falamos sobre a importância da crítica cinematográfica, sobre Irina Palm, um excelente filme que mais pessoas deviam conhecer, e acabamos a partilhar histórias cinéfilas pessoais envolvendo filmes como Trainspotting, Matrix, Alien, Cinema Paraíso ou A Lista de Schindler. Ora então, muito bem-vindo de novo ao segundo take, Hugo. É um prazer. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Então, nós aproveitamos o aniversário redondo do teu blog para arranjarmos aqui uma desculpa para mais uma conversa. Tu que já tinhas estado aqui no segundo take, queres contar a quem nos está a ouvir o que é que são estes 15 anos do cinematograficamente falando e como é que estás a festejar este aniversário redondo? Ora bem, antes de começar, eu só queria dizer que 15 anos apanha aquele tempo da moda dos blogs. A gente tinha um blog de cinema e, Uhum. aliás, muita da parte da minha cinefilia foi também a ler blogs. Não sei se a tua foi um pouco essa, mas os blogs estavam sempre presentes na nossa. Sim, não exatamente sobre cinema especificamente, mas também passei pela fase dos blogs e depois fiz logo a transição para os podcasts. Mas então, se estamos a falar em 15 anos, estamos a falar o blog arrancar em 2007. Portanto, 2007, exatamente. exatamente, estamos mesmo na crista da onda da fama e da moda dos blogs, não é? Eu confesso que eu, quando criei o Cinematograficamente Falando, que foi um título. Foi o primeiro título que me apareceu à cabeça e é um título que tem tido muitas críticas à conta do título. Ninguém consegue decorar Tem muitas o- sílabas. Exatamente, ninguém consegue decorar a porra do título, que é mesmo verdade. Mas eu criei aquele blog também quase como um repositório de textos. Na altura não eram grande coisa, não eram bons, era quase umas pequenas considerações sobre certos filmes. E eu lancei nessa aventura pelos blogs sem pensar, sem sequer julgar que aquilo ia se tornar algo tão pessoal e de certa forma também um arrancador da minha carreira. Uhum. O blog evoluiu ao longo dos tempos, teve vários templates, tornou-se reconhecido lá na altura de 2011, 2012. Depois, 2013, arranquei noutros meios. O blog sempre acompanhou-me também, sempre tive essa, esse gesto de estar sempre a atualizá-lo, até que chegou a um ponto em que o blog estava quase intermitente. E Uhum. até que ponto isso também não é a própria natureza de um blog, não ser uma coisa automaticamente ter 4 ou 5 posts por dia, mas uh, ser assim uma coisa mais vagarosa, mais pensada. Uh, Serão menos os que ainda duram do que aqueles que morreram, não é? exa exatamente. E então foi isto que aconteceu durante a pandemia. E eu decidi arranjar o meu blog, foi quase, estamos cá fechados, vamos lá pegar na vassoura e no pano do pó e vamos fazer uma limpeza a isto. Alguns textos ficaram, outros não me revia, não no tipo de escrita, mas no tipo de pensamento e na minha consideração sobre cinema. E então tentei fazer com que o blog fosse também um espaço pessoal, porque eu na altura escrevia no Sapo, e escrevia para outros dois meios e precisava de uma coisa que me pudesse relaxar, ou seja, ele aprecia-me escrever sobre tal filme que os outros meios não podiam e ou não querem, não tinham interesse, então Uhum. encontrava uma forma de repor nesse meu estaminé. Ou seja, O, o- não seguia uma obrigação editorial e acabava por ter a tua exatamente, voz, não é? Para falar daquilo que te apetecia. exatamente. E ainda hoje não tenho uma obrigação editorial, eu vou a avisionamentos de imprensa, eu uso o meu blog para isso, para falar de alguns filmes, mas não falando do jeito que muitos deles pretendem, não querendo ser a crítica, entre aspas, tradicional, a crítica que nós vemos nos norte-americanos para fazer com que as pessoas vão ao cinema, mas ser mais uma crítica de ideias. Ah, Pronto, eu estou-me aqui a divagar para dizer o seguinte: estamos em 2022, blogs quase não existem, é quase um vinil, uma coisa rara, e então apercebi-me que ia fazer 15 anos. E eu, o que é que eu ia fazer com 15 anos? 15 anos já é praticamente, não eu digo uma vida, mas se fosse um cão já estava a Bem, mesmo.
Ou que a então, minha. se fosse um ser humano, era um adolescente já com opiniões Exa- próprias. Exatamente. E então decidi fazer esta iniciativa, o qual disse que era aos 15 anos, cinematograficamente falando, apanhou um subtítulo que é Os Escritos de Resistência, que era pegar em 15 pessoas, ah, entre amigos, críticos, jornalistas, entre outros, e dar também uma oportunidade de ter uma voz para Uhum. falar sobre, obviamente, não sendo, eu dei praticamente uma constelação de temas em que não se poderia sair de lá, mas ao mesmo tempo tem a liberdade de, quer temática, quer de tamanho. O que interessava era com que a pessoa expressasse. Posso aqui tirar a surpresa que tu estás, né, que tu foste um dos escolhidos dos 15 anos. Eu ainda estou a tentar perceber porque é que gastaste uma das 15 personalidades comigo, mas pronto, eu agradeço também o convite, já agora. Pronto, eu encontro. Se quiseres que eu arranje um argumento, eu arranjo um argumento. Não, quer dizer, se quiseres partilhar, a pergunta era um bocado retórica, em jeito de piada, mas muito, muito me orgulha fazer parte desse lote que tu convidaste. Sim. Pronto, a minha questão é que também queria buscar esse falar de cinema, não, obviamente que a minha iniciativa foi o escrever sobre cinema, mas ao mesmo tempo o trabalho que tu fazes durante estes anos também é um pouco escrever sobre cinema, mas noutro formato. E como isso, não podia deixar, és dos podcasts de cinema mais relevantes que nós temos, se não o mais relevante. Ah, Pelo menos para mim, é o osso. eu vou usar este clipe para efeitos promocionais. Estou também desde Pronto, já a avisar-te e agradeço. pronto, quiseres, ora, tu também. Ótimo. Só não uso o outro, senão o telemóvel cai. Mas pronto. E então, pronto, convidei 15 personalidades no momento desta gravação, ainda só vamos a meio, e os textos Uhum. estão belíssimos. Muitos deles são belíssimos. Não sei Portanto, se tens lido os algum. convidados corresponderam, estiveram à altura do desafio. Exatamente, tiveram a altura do desafio e foi muito bom. Eh, Porque, de certa forma, o que também queria criar aqui é uma espécie de cinefilia, porque a cinefilia, no encontrar a semântica, é cinema mais fila, os amigos do cinema, é também criar essa amizade, ou seja, o que nos une é realmente o cinema, não é praticamente um filme. Uhum. E então cada um com o seu cinema, como dizia o Manuel Oliveira, e cada um com a sua escrita e com a sua liberdade. Uhum. E pronto. Para isto dizer que 2022, se calhar o cinema, como já ouvi alguém várias vezes dizer dos meus convidados, que cinematograficamente falando, ainda é o blog de cinema mais relevante que nós temos atualmente. Obrigado pela escassez dos outros, sou um sobrevivente, Não será só obviamente. por isso. Mas tu, portanto, hum, a proposta que fizeste para a escrita dos textos passava pelo triângulo entre cinema, escrita e crítica. Exatamente. Tu, quando estiveste no segundo take da outra vez, falaste um pouco sobre também a tua cinefilia, como é que ela cresceu e como é que chegaste ao interesse pela crítica e pela escrita, mas eu perguntava-te novamente neste contexto qual é a importância para ti da escrita no pensar do cinema? Ou seja, hum, achas que quando tu tens que escrever sobre um filme, pensas no filme de forma diferente do que se não o tivesses que fazer? Hum, Isso é uma pergunta um bocadinho também elaborada, porque ao mesmo tempo que nós vamos ao ver um filme, também temos ideias sobre o filme. E aqui acho que o ato da escrita entra um pouco depois do pensamento do que antes do pensamento. Não é Uhum. aquele sentimento de vamos ter que escrever sobre este filme e tenho que arranjar ideias arrancar ideias, custo que custar. O, o que eu tento fazer é tenho ideias sobre filmes, tenho ideias durante o visionamento de um filme e eu utilizo estas páginas para poder traduzir as minhas ideias em palavras. Não sou o melhor escriba, mas é uma forma também de tentar partilhar
a minha subjetividade e a minha objetividade de um filme para com os outros. E este exercício de escrita de cinema, que é um exercício que hoje parece estar. Pronto, obviamente toda a gente usa as redes sociais, toda a gente escreve qualquer coisa, mesmo uma opinião sobre um filme. Mas eu não queria somente uma opinião sobre um filme, uma reação de um filme. E tento cada vez mais ir buscar essa questão da ideia do filme. Uhum. Muitos dos textos, dos últimos textos que eu tenho feito sobre alguns filmes, as pessoas às vezes perguntam, mas não se percebe se tu gostaste do filme ou não gostaste do filme. E isto que era um pouco contraditório, mas o que eu quero dizer é que não importa se eu gostei ou não gostei do filme, o que importa é discutir, é debater um filme com alguém. Uhum. E isso calhar tem muito a ver com o filme de hoje, que vamos falar a seguir. Uhum. Uhum. Mas é interessante o que tu estás a dizer, porque eu também cada vez menos penso que pensar cinema é uma questão de gosto. Porque o gosto é algo que tu, quando és criança, gostas do vermelho mais do que do azul e não sabes porquê, não é? Gostas de uma comida porque te sabe bem, mas tu cresces e passas a gostar de outras coisas. E, portanto, não é tanto uma questão de gosto e identificação. É mais uma reflexão que, e eu fiz esta pergunta, não foi inocente, porque eu senti que, mesmo sendo cinéfilo, quando comecei a ter que escrever sobre cinema, comecei a perceber que eu antes não parava para refletir sobre os filmes como passei a fazê-lo, tendo a obrigação de escrever. Portanto, não é uma questão de forçar a ter que ter uma opinião, ou não é uma questão de forçar a ter que dizer algo inteligente, mas é simplesmente o ato de pensar que não o fazia antes, que é obrigatório para o exercício de escrita. Portanto, estou perfeitamente contigo que nós podemos debater ideias e levantar questões que não passam por um partilhar de se gostei ou não. Isso é completamente primário e acaba por não ter grande interesse. Deixar no texto, não é? Exatamente, exatamente. E aquilo que também falas dessa questão de tu falaste quando começaste a escrever sobre cinema, ter a obrigatoriedade de ter uma ideia para escrever sobre um determinado filme. Uma das coisas que também ajuda é as ditas tertúlias cinematográficas. Uhum. Também comecei a inserir-me em grupos de pessoas cinéfilas, obviamente, e muitas vezes uma dita saída à noite não parávamos de falar sobre filmes e Uhum. sobre, Claro. e sobre muito mais sobre o que é as nossas ideias sobre determinados filmes e nem era sempre a guerra de eu gostei ou não gostei, Exato. obviamente. Ah, por Isso é exemplo, caminho, muito rápido para as pessoas se chatearem, não é? Porque obviamente, toda quantas a gente vezes vai já ter temos que. gostos diferentes e agora debater ideias e poder partilhar um ponto de vista que o outro não tinha, ou poder ouvir uma perspectiva que nós não tivemos e que pode enriquecer a nossa apreciação do filme, é muito mais interessante, sem dúvida. E isso aí a conversa também tem um papel. Pois, e quantas vezes é que a gente mudou, não digo uma perspectiva de um filme porque alguém nos falou sobre a sua própria perspectiva sobre aquele Uhum, filme? Até que uhum. ponto isso também não nos alterou a nossa própria visão com o filme? Claro, claro. Ah, e eu tenho muitas vezes isso, e eu debato com os filmes, e cada vez mais apercebo ah, que, que gosto mais de cinema do que propriamente de filme. Isto é uma questão assim um pouco que muitos ouvintes teus vão passar que é contraditório, mas como é que se pode fazer isso? Não, mas eu próprio estou curioso e ia te pedir que explicasses um pouco o que é que queres dizer com isso. Por exemplo, eu agora vou fazer um pouco de publicidade a estes 15 anos do Cinematograficamente Falando. Há um texto que saiu, que até agora saiu, que foi o do Luís Miguel Oliveira, o crítico do público, em que ele fala que o cinema morreu, mas os filmes não. Pronto, isso é uma ideia também para se poder fui buscar esse ângulo para poder separar o que é um cinema e o que é um filme. Um Uhum, filme, ok. se calhar, é um órgão que pertence a toda esta massa chamada cinema. Tu podes ir buscar um tema qualquer e conseguir traduzi-lo através de um filme ou de uma sequência de um filme, de uma tendência, de um estilo, uh, mas ao mesmo tempo estás a falar de cinema. Porque o cinema não é. O cinema, para mim, não encontro uma definição única para o que ela seja,
Uh, aliás, há aquela clichê a frase clichê que o cinema é vida. Praticamente podemos falar de tudo e mais alguma coisa sobre através do cinema, só que o menos importante do cinema são os filmes, porque os filmes acabam só por ser um sustém desta própria ideia de cinema. Eu não sei se estás-me a entender o que eu estou a querer dizer, mas Eu não sei se estou a entender a 100%. Agora, com o enquadramento dessa frase, eu acho que tenho tendência a concordar, no sentido em que, para mim, o cinema é toda uma experiência que tem um contexto. E o cinema, como nós conhecemos, que passava sempre por uma sala escura, onde nós nos sentávamos a ver um filme numa grande tela, com melhor ou pior qualidade, com melhor ou pior som, mas ainda assim essa experiência concordo que tem tendência a estar a caminho da extinção. E, e nós vimos uma mudança de paradigma e um acelerar da mudança do paradigma com a pandemia, não é? E com os serviços de streaming, e hoje é tal coisa. Nós podemos falar de filmes sem estar a falar de cinema, porque estamos a falar de algo que foi feito e que foi lançado num serviço de streaming diretamente, ou então até foi lançado ao mesmo tempo, só que as pessoas nem saem de casa para ver e veem na sua televisão, e aí também tenho tendência a concordar. Agora, eu ainda assim, o cinema não se faz sem filmes, não é? E obviamente que sim, aí, isso é que é o e- contraditório do que eu estou a dizer. certo, certo. Só que eu acho mais importante falar de cinema do que propriamente falar só dos filmes. E eu faço isso com aquela crítica aos reviewers do YouTube, Uhum. muitos deles, eu sei que pronto, tens o teu canal do YouTube, mas há muitos, por exemplo, brasileiros, ou mesmo dos Estados Unidos, que é aqueles que me aparecem para a frente, que saem automaticamente de uma sessão e dizem o que é que acharam do filme e olha, e fantástico, adorei, ficam para a cena de créditos, ou Mas, seja, Hugo, isso tem mais que ver com a linguagem que é preciso exato, transparecer no YouTube para ter os visionamentos do que propriamente com uma preocupação com uma partilha de cinema, não é? E, portanto, infelizmente, eu acho que há mais conteúdo, também aquela terrível palavra, mas a ser alimentado pela vontade de ter muita gente a carregar e a ver, do que por fazer um produto de qualidade em que possa ser digamos, uma reflexão ponderada e uma partilha um bocadinho mais profunda. Portanto, eu acho que esses exemplos que estás a dar são vítimas disso, não é? então, e que somos cada vez mais vítimas Uhum. desse aceleramento. Passámos dos blogs que havia uma certa, como é que é, paciência na escrita, Uhum. para as redes sociais, onde nós temos que estar completamente atualizados. E acho que comumente nós encontramos pessoas do nosso círculo que fazem que eles pensam que são críticas, aqueles posts sobre os ditos filmes que viram ou que não viram, ou pequenas ideias, mas precisam, aquilo é consumido num espaço muito menor. E claro, passámos então para a via dos YouTubes ou TikToks. Eu não queria ser o velho a gritar contra a nuvem, mas eu acrescentei o Letterboxd, não é? Que também é um sítio que começou por ser um sítio de partilha, mas onde aquilo que se escreve sobre cinema lá passou a ser uma tentativa de ver quem é que tem mais graça em poucas frases para fazer piadolas com os filmes. Sim, só vou citar um amigo meu que há pouco tempo disse-me, eu mostrei assim umas desses comentários do Letterboxd, que às vezes tem graça, outras vezes não, Certo? Sem e ele dúvida. disse-me assim, realmente, os aspirantes a comediantes estão a estragar o cinema. Mas é, porque parece que foram desembocar todos ali, sem dúvida. Sim, Porque pá, são tendências que vão crescendo. São tendências que vão crescendo. Hum, mas ainda assim, eu também, uma coisa que te propus e que já vamos chegar à escolha do filme, do qual vamos entrar aqui um pouco mais em detalhe, eu queria aproveitar esta reflexão sobre os 15 anos para te perguntar que cinema é que pode ter havido que seja relevante, mas que tenha passado despercebido ao grande público. E tu adiantaste-me aqui alguns títulos, e antes de chegarmos à nossa escolha,
Eu gostava só que falasses um pouco, pode ser. Tu referiste títulos como Cashback, do Sean Ellis, como Helena, de Petra Costa, e depois referiste inclusivamente um episódio qualquer que tiveste a propósito do Spirit, que eu penso que é o filme Spirit. do Frank Sim, Miller, não é? Queres sim, só sim. partilhar um pouco aqui o teu mindset que levou a estas escolhas, e depois se quiseres partilhar que história é essa engraçada, que eu acabei por não perceber o que é que se passou aí com o The Spirit. Não, não é bem engraçado, vais ver que a história não tem piada nenhuma, mas aqui a questão é que eu, quando estávamos a propor este episódio, estava a propor uma lista de possivelmente 15 filmes do qual eu possa extrair dos 15 anos do cinematograficamente falando, e muitos deles são filmes, como este que vamos falar hoje, que passaram completamente despercebidos. E Uhum. cada um à sua maneira tinha a sua graça, o seu jeito. Um deles é, para mim, uma verdadeira obra-prima, que é A Helena, da Petra Costa, só que era um filme que seria muito difícil abordar porque entra num lado muito subjetivo e obviamente muito político, porque a Petra Costa é uma realizadora bastante política, tendo em conta que realizou o Democracia em Vertigens, o documentário brasileiro que esteve nos Oscars, acho que antes da pandemia, acho que em 2019. O Cashback foi uma grande surpresa na altura em que eu andava a mil com o blog. Foi uma curta virada longa do Sean Ellis, que fez um. Pronto, que a coisa mais relevante que fez ultimamente foi o Metro Manila, que tentaram fazer um franchise daquilo, nunca avançou. Mas esse filme, o Cashback, foi a primeira longa-metragem dele. É um filme bastante curioso e bastante essencialista, como muito do cinema, aquele cinema independente norte-americano que estava a vir do final de 2000 a 2010. Era um cinema independente muito existencialista, tentava falar de sentimentos e era um pouco também depressivo. De certa forma era depressivo. E, e o Spirit, e pronto, Spirit foi aquele filme que quando saíram as primeiras imagens, eu lembro que eu vi o primeiro trailer num blog que hoje transformou-se em canal de YouTube, que é o Cineblog, Uhum. do JB Martins, e eu vi e eu fiquei deslumbrado. Eu tenho que ver este filme. Pois, o Tenho que ver Spirit veio na sequência do Sin do City, não Sin é? City. Sendo que era Exato. estranho, porque era o Frank Miller de repente a adaptar outro autor de banda desenhada que não ele próprio. E o filme teve. Eu lembro que o filme depois teve uma data de estreia marcada cá para Portugal. Quando cheguei à altura da semana, porque eu ia todas as semanas ao cinema para ir ver os filmes mais perto, né? E o Spirit foi adiado. Foi adiado, marcaram para o ano seguinte, acho que foi no novembro, marcaram depois para janeiro. Se um filme daquele calibre que estreia sempre para janeiro é muito mau sinal. Uhum. No entanto, as críticas nos Estados Unidos apedrejavam o filme à força toda. E entretanto chegou a janeiro e o filme foi adiado outra vez para fevereiro. E eu, mal! Eu vejo que eu não posso ver o filme sossegado. Entretanto, chegou fevereiro uh, e o filme foi outra vez adiado para março. E para março eu mandei um e-mail para nós, na altura Uhum. que era a distribuidora, ou era a nós ou era a Zona, já não lembro qual era A agora o nome designação que na tinha na altura, não é? altura. Exatamente. E eu perguntei, então, mas está aqui uma pessoa à espera para ver um filme e vocês a atrasar o filme. Um bocadinho, eu tenho que usar a pirataria. E o que é engraçado é que responderam-me, pronto, pediram desculpas pelo incómodo e que o filme ia estrear em março, ah, pronto, e que não havia problemas e pediam novamente desculpas pelo incómodo. Então assim chegou a março. Chegou a março, o cinema acho que o filme só estreou no Amoreiras, ou seja, longe de onde eu vivo, que é de Odivelas, e eu mando outro e-mail a dizer como é que é possível, quer dizer, vocês têm um filme destes e só estreiam num cinema, ainda por cima no Amoreiras, quer dizer, o cartaz aqui do Odivelas é um cartaz de filmes assim muito comercialões ou pirosos. Uhum. Vocês estão a quê? Pela zona vocês estão a escolher os filmes. O Amoreiras é que tem direito aos filmes mais VIPs. Eu sei, lembro que na altura do Amoreiras eu fui ver o Lines for Lambs do Robert Redford porque não estreou em mais lado nenhum. Sim, mas Sem ser no Amoreiras. nunca eles pensariam ter tanto trabalho com queixas por causa do Spirit, não era?
Exatamente. Então foi isto. E realmente eu fui ver o Spirit ao Moreiras, porque nesse e-mail não tive resposta. E apanhei uma desilusão. Pronto. Pronto, percebeste, ou percebeste o seja, porquê das críticas que vinham de fora. não, aqui é que aprendi uma grande lição. Não se pode esperar muito por um filme. Sim, moderar E expectativas é sempre bom. É sempre bom. poderá expectativas. E então eu lembro que foi um episódio, e foi na altura eu no CT esse filme, porque achei piada de falar o filme em si, porque o filme é completamente caótico e eu gostava de rever. Aliás, eu tenho o DVD também do filme. Eu depois comprei o DVD, na altura comprava bastante DVDs e comprei e fui rever o filme na altura e a dizer, se calhar eu posso, não Ainda tive pela estavas a dar altura uma certa, chance. estava a dar uma chance, mas não, isso é caótico. Eu confesso que de todos os filmes que tu me sugeriste, eu nunca tinha visto nenhum. Sendo que, e isto é engraçado, pá, porque quando nós decidimos de repente comprar, sei lá, um Volkswagen azul, nós só vemos Volkswagens azuis na estrada, não é? E aconteceu o mesmo com esta Irina Palm, que é o filme que nós acabámos por escolher, porque 2 ou 3 dias antes de tu teres sugerido este filme, eu estava a ouvir um podcast que eu penso que era o The Movies That Made Me, do Joe Dante. E acho que foi o Dennis Lehane falou neste filme, no Irina Palm. E eu, Que é um filme que eu não ouço ninguém a falar sequer. certo, certo. E o filme ganhou um prémio secundário em Berlim. Houve umas duas notícias na altura por causa da atriz principal, que é a cantautora Marianne Faithfull, mas o filme teve uma estreia muito discreta aqui e nunca Uhum. mais ninguém falou do filme. Mas eu E, achei e é uma curioso pena. porque realmente a premissa, obviamente, é intrigante. E de repente, no espaço de 2 dias, ouço falar no filme 2 vezes distintas e uma delas foste tu a sugerir. Queres partilhar hum, talvez qual é a premissa do filme e o porquê desta escolha de tu achares que este era um filme digno para nós aqui falarmos sobre ele? Ora bem, o filme. Antes, eu acho que tenho que meter um aviso às pessoas, aos ouvintes, que é o seguinte: eu vou contar a premissa, mas Uhum. eu vos garanto, não é uma comédia. Certo. E eu penso que é um dos seus maiores trunfos, na verdade. Exatamente. Aliás, eu na altura que o vi, eu julguei que fosse uma comédia e eu lembro que isto pode parecer mal, mas eu apanhei uma desilusão pelo tom do filme. Uhum. E aprendi a viver com essa desilusão e por isso é que eu achei este filme muito gracioso, porque vai ao menos vai contradizer tudo aquilo que esperávamos com uma premissa destas. Exatamente. Mas não deixa de ser, desculpa também estar a atropelar a tua introdução, não deixa de ser bem humorado. Quando precisa de sê-lo. E isso eu acho que é um equilíbrio muito difícil, mas já vamos falar. Mas eu acho que esse teu aviso é muito importante, porque quem te ouvir pode pensar que vai ver os travados malucos do não sei quê, mas não. Sem dúvida que uh, vai haver depois esse contradizer de expectativas, como tu muito bem apontaste. Então, pronto, o filme conta uma avó que é Maggie, Marianne Faithfull, cujo neto tem uma doença grave, pronto, e precisa de tratamentos em Londres, tratamentos caros. Os pais da criança, Tratamentos na Austrália. Eles terão na que Austrália, apanhar um avião e foram levar. para Londres, sim, Certo, foram para exatamente. Londres e Londres é que perceberam que precisavam Exatamente. desse tratamento. E os pais da criança não conseguem ter dinheiro suficiente, e então a nossa Maggie tem a brilhante ideia de procurar um trabalho. Só que a Maggie já tem uma certa idade, ah, ninguém consegue dar um trabalho decente a ela, até que ela tem uma ideia, não sei o que é que passou pela cabeça, decide entrar pelo a Sexy World, que é uma espécie de meio casa de strip, meio casa de alterna, é uma boate assim. E então o trabalho que tinham era praticamente, se calhar me vais meter uma bolinha, mas tem a ver com masturbação. Era Somos, através de um todos adultos e este vídeo não está marcado para crianças, portanto, podes falar à pronto, vontade. é bater punhetas a quem mete
o O, pênis num buraco. o chamado, o famoso Glory Hole, não é? Glory Hole. Que eu Ias pensava dizer que era tipo. um mito, vê lá o quão inocente eu sou, pensava que era um mito e afinal, aparentemente, há mesmo coisas destas em casas desta reputação. Exatamente. Isso, e até como o dono, o gerente da casa diz, foi algo que importou do Japão, viu no Japão e então decidiu fazer, colocar essas cabines e, obviamente, uma mulher como a Maggie, que é uma mulher bastante, que é nos apresentado de uma maneira subtil, bastante conservadora, de brandos costumes, vamos dizer, Uhum. é viúva e que através, olhando para aquele cenário fica obviamente assustada. Até que a consciência cai e ela. Não é bem a consciência, o desespero de ver um ente querido a sofrer e precisar Uhum. dos tratamentos, então decide aceitar o trabalho. Certo. Há uma cena maravilhosa que é quando ela aprende a bater uma. Sim, ela tem, digamos, Aprende a bater uma. tem uma Exatamente. workshop, não é? Em que uma Exatamente. funcionária já experimentada lhe ensina os truques da profissão. Porque da profissão e algo aqui que é surpreendente nesta história é que ela acaba por ser uma estrela porque pelo seu jeito ingênuo ou não, ou sorte principiante, ela acaba de satisfazer uma clientela vasta. Até que é-lhe atribuído o nome artístico Irina Palm. Uhum. Que eu penso, E penso é que muito até engraçado. ela, penso que até ela que escolhe. E, e, Exatamente. e, portanto, eh, o duplo significado, não é? Quando tu vês o título, não sabes sobre o que é o filme, de repente, a Irina da Ah, Palma, não é? Da palma da mão. exatamente. Irina Palm. E depois claro, há histórias muito engraçadas. O gerente daquela casa começa a ganhar algum interesse amoroso pela Maggie. Ah, a Maggie ganha acho que é uma tendinite no Ah, braço eles, direito. eles, eles tecnicamente chamam-lhe ahm, cotovelo de pila, vá, traduzindo assim literalmente, Exatamente. que é do movimento que faz, não é? Passa o dia a trabalhar e ela tem Passa que o andar dia a com o braço ao Exatamente. peito. E depois usa à Lá esquerda. está. Lá está, nós estamos a dizer que não é uma comédia, mas efetivamente tem momentos bem humorados, porque quando ela fica com esta lesão, o gerente diz-lhe: então, e achas que consegues fazer isso com a esquerda? Portanto, ele está a pensar, não é? Que ele não quer perder os seus rendimentos. Não é? Uma grande trabalhadora como ela. E com a esquerda ela ainda ganha ainda mais clientela, que é uma coisa surpreendente. Ah, então, ah, pronto. E falando que ao mesmo tempo, enquanto seguimos esta história, é uma história com uma realização bastante fincada no realismo britânico. É um filme que soa-nos bastante britânico, apesar do realizador ser alemão, o que é o Uhum. Sam Gardbacki. Uh, mas ao mesmo tempo em que seguimos a história desta mulher, seguimos também uma espécie de uma normalização dela para com aquele mundo e ao mesmo tempo vai desencadeando um ato libertário que será visto depois Exatamente. no ato final. Exatamente. O que é muito também delicioso a ver este desenvolvimento desta personagem. Eu acho que Eu gostei muito do filme, deixa-me só começar por dizer isso. Gostei muito do filme, fiquei muito agradado. Também não sabia exatamente o que ia. Como te disse, já tinha ouvido a premissa. Não sabia se ia ser uma comédia, se ia ser um drama, se ia ser um filme de exploração da miséria humana. E, na verdade, uma das coisas que mais me surpreendeu foi nós entrarmos por este mundo sem qualquer tipo de juízo de valor da parte do olhar do realizador e na forma de contar a história. Não há qualquer juízo de valor e também não há qualquer sugestão de que aquilo que ela está a fazer é degradante. Isto é Exatamente. abordado e o que é engraçado é exatamente este equilíbrio que eu acho notável neste filme, que é tu não te abstens de ter as cenas em que vemos ela a aprender o seu ofício, em que um senhor, um cavalheiro, põe a moeda, põe a piroca pelo buraco e ela tem que fazer o que tem a fazer. No entanto, em momento algum, isto é apresentado de uma forma que seja degradante para ela. E ela é apresentada como uma senhora que está ali a fazer aquilo por uma necessidade, sim, mas que isto acaba por ser uma profissão como outra qualquer. E eu penso que é também
não lhe quero chamar normalização, mas esta abordagem tão prosaica que faz com que também, de repente, se dê depois o confronto dela com os valores que a rodeiam. E eu acabei por achar. Eu estou a usar muita hipérbole, mas é porque eu gostei mesmo muito do filme. Porque eu acabei por achar fantástico, num filme que é totalmente centrado numa personagem a ter que fazer uma atividade que é sexual. O filme, em momento algum, é sobre sexo, mas é sobre a condição económico-social daquela personagem. É sobre a condição daquilo que é a sua comunidade, daquilo que são as fofocas de uma comunidade pequena que quer sempre saber da vida dela, não é? Ou porque é que ela tem o braço ao peito, ou porque é que ela está na estação para apanhar um comboio à meia da tarde, quando foge à rotina. É também um filme sobre preconceito, porque depois há o confronto quando o filho descobre o que é que a mãe anda a fazer. E é um filme que, apesar de ter uma criança como aquilo que é o MacGuffin para a história, que está a morrer de uma doença rara, nada disto é filmado de uma forma de exploração desta condição. É simplesmente algo que está a acontecer e que aquilo que são as pessoas que amam aquela criança querem fazer alguma coisa para ajudar. E neste Exatamente. aspecto, eu acho que o filme acaba por ter um navegar e um equilíbrio por entre diferentes tons e géneros que é notável mesmo. Eu fiquei mesmo muito sensibilizado quando cheguei ao fim. Fiquei mesmo muito sensibilizado e muito agradado com este filme. Fico feliz por teres gostado bastante do filme. Ah, mas eu gostava só de meter um contexto sobre este filme, aliás, sobre a Marianne Faithfull. Uhum. Muita gente conhece como cantora, mas supostamente, tendo em conta os registros, podemos achar viáveis ou não, foi a primeira pessoa que disse fuck no cinema. Eu li essa trivia, também não conhecia este facto. E tem graça duplamente, porque no filme, quando ela conhece o gerente, e ele olha para ela e diz: Você parece-me uma pessoa que nem fuck consegue dizer. E portanto, a ser verdade essa trivia é um pequeno piscar de olho É um- a esse facto, sim. Exatamente. E é de um filme, aliás, o filme em que ela disse fuck foi um filme que chama-se I'll Never Forget What's Name. Acho que teve o título em português do Falhado. É um filme do Michael Winner, que dirigiu Charles Bronson em Death Wishes e o Mechanic. E, E o e- e o, filme tem de- no elenco. e o Michael Sim, Winner, deixa-me só dizer, o Michael Winner que era um tipo completamente destravado e bastante, como é que eu ia dizer, não batia bem da bola. Esse Michael exatamente. Winner gostava, foi o realizador do Death Wish 2, não é? Que é infame por ter violações bem gráficas e de deixar os seus atores bastante desconfortáveis no set de filmagens. Mas pronto, só um pequeno à parte. Pronto, e na questão do Michael Winner é um filme bastante curioso porque comparativamente com o Irina Palm é mais sexualmente mais libertário que o Irina Palm. O Irina Palm é bastante, na sua estética, bastante conservadora, é como tu dizes, não tem um lado grotesco, nem muito sexualizado sobre o trabalho da Irina. Irina, da Maggie Irina, pronto, fazemos essa dicotomia. E é um filme interessante porque tem o Oliver Reed no elenco. Uhum. Logo, um Oliver Reed no cinema, a gente sabe para o que vai. A Carol White e o Orson Welles. Uau! Eu nunca ouvi falar nesse filme, agora fiquei curioso. Tu sabes a história do Matthew Modine sobre o Oliver Reed? Não, já agora conta aqui. Também ouvi num podcast que o Matthew Modine trabalhou com o Oliver Reed e o Oliver Reed, que estava bêbado quando foi abordado pelo Matthew Modine, Sim. disse-lhe que tinha uma tatuagem no pênis. E então acabou com as calças para baixo e a mostrar-lhe uma tatuagem no pênis. Um,
O Não Matthew sabia dessa Modine história. tem muito mais graça do que eu a contar esta história, Sim. mas aparentemente é um facto. Pelo menos se quisermos acreditar que o Matthew Modine não é um mentiroso, não é? Sim, e é assim, o Oliver Reed, as histórias que se ouvia do Oliver Reed, as suas colossais bebedeiras, acredito Sim, em tudo. É um sim, pouco como sim. o Vicente Galo, quando alguém me avisou, todas as histórias sobre o Vicente Galo que parecem inacreditáveis, acreditem que podem ser verdade. É tudo Por verdade. isso, o do Oliver Reed sigo a mesma lógica. Mas isto para dar um contexto sobre a personagem da Marianne Faithfull, porque é engraçado, porque supostamente foi a primeira pessoa a dizer fuck no cinema, e que tem agora um filme destes assim, o que dá também quase uma linha direta. E eu gostava só de aproveitar um pouco aquilo que disseste sobre a questão precária, sobre Uhum. também as temáticas sociais que o filme traz, o Irina Palm. E eu também é um pouco essa ordem do realismo britânico, e Uhum. vamos buscar um Ken Loach ou o Mike Clegg, que trazem também muitas dessas preocupações para o cinema. E é isso, é essa desilusão que eu tive na altura quando vi o Irina Palm, que foi em 2008, o filme é de 2007 e estreou cá em 2008, foi também uma lição de, por vezes, as coisas nem sempre podem ser encaixadas em etiquetas. E isto também para dizer uma coisa que é assim, e eu vou buscar outro filme, que em termos de premissa possivelmente também é cómico, que é o Lars and the Real Girl, do Craig Gillespie. Gillespie, acho que é assim que pronuncia o nome dele, eu nunca pronunciei o nome dele. Não sei se chegaste a ver esse filme, Não cheguei, mas é com o com o Ryan Gosling. Ryan Gosling, não é? Sim, eu Exatamente. conheço a premissa do filme, acabei por nunca ver também. Pronto. A premissa também engana bastante, porque estamos a falar de uma pessoa que começa a julgar que uma boneca insuflável é a sua namorada. Só que Certo. nunca acreditamos que o filme dá uma guinada enorme desse MacGuffin cómico e transforma-se num algo muito essencialista e psicológico. E ao mesmo tempo eu também encontrei neste filme essa dupla fase, que é, tu tens uma premissa que nos leva para o nosso imaginário, para as coisas mais grosseiras possíveis e cómicos. Eu achava que este fosse um filme que ia ser, não sei, possivelmente protagonizado por uma Kristen Wiig, por exemplo, uh, dessa comédia americana, e o que te cai é um filme dramático, o que nos leva também a pensar essa questão do que é uma tragédia, porque a definição original da tragédia é trágico mais comédia, ou seja, conforme a tua perspectiva e conforme como tu encaras o mundo. Certo, diz que a comédia é tragédia mais tempo, não é? Sim, é uma tragédia deste tempo. Mas, inclusivamente, só para complementar o que tu estás a dizer, mesmo o final do filme, em que a Maggie acaba por ter uma relação romântica com aquele que é. Eu agora escapa-me o nome da personagem, mas aquele que era o gerente do- daquele estabelecimento. Contado, parece uma coisa de uma comédia romântica barata. Na verdade, mais uma vez, é uma daquelas coisas que está no limite do credível pela forma como é abordado neste filme. E lá está, tal como a premissa que tu contaste, se tu contares e no fim os dois apaixonaram-se e ficaram juntos, é pá, quem tiver a ouvir isto pensa que está a ver uma comédia com a Jennifer Lopez ou uma coisa qualquer. E no entanto, aqui no contexto, na forma como é filmado, hum, tu ainda assim consegues acreditar que aquelas duas personagens e pelas interações que tiveram e pelos pequenos momentos que tiveram juntos, realmente tinham ali uma chama a crescer. Exato. Exatamente, e também o próprio gerente é um crominho de primeira. Deixa-me Sim. só também dar um contexto à personagem dele não, o ator que faz, que eu anotei aqui para não errar, porque ele chama-se Predrag Miki Manojlovic, e é um ator que entra em quase todos os filmes do Emir Kusturica.
E Se entre o calhar, papel mais conhecido. se calhar por isso é que a cara dele era-me familiar e eu não conseguia apontar de onde é que o conhecia. Possivelmente o filme mais famoso que ele entrou no Gato Preto, Gato Branco, como Pronto, padre, mas ele incontornável. entrou no Underground, teve um papel Sim, mais relevante no Underground. ok. Eu não vejo esse filme há muitos anos, mas sim, sem dúvida que a cara dele não era totalmente estranha, só que eu Exato. não conseguia aceder ao meu banco de memória de onde é que o conheceria. E também é essa abordagem do filme que faz a questão deste dono desta casa. É que o filme também foge um pouco dos ditos manicaísmos fáceis. Eu imagino esta personagem ser tratada, por exemplo, e não querendo pegar nas culpas no mesmo cinema, mas no cinema americano, que é o cinema mais manicaísta que poderá. É muito o cinema mais manicaísta, é de lá que vem. Que esta personagem ser um dito porco sujo de primeira, um vilão, uma coisa escrosa, porque é o dono de uma casa destas, Uhum. ou quase ou vai estar envolvido em tráfico humano, uma coisa qualquer, prostituição ilegal, não sei, eu estou quase um pimp autêntico. E aqui não, este filme tem uma certa também doçura para com essa personagem, dá-lhe um background, Sim, porque toda a gente tem uma história, não é? E aqui, quando toda a eles gente param e se escutam, ela também lhe pergunta: porquê é que fazes isto? E ele diz: porque odeio ser pobre. E portanto, isto foi também, tal como ela, também ele agarrou-se a isto como um meio de poder não ser pobre, não é? De poder fazer algum dinheiro, até porque o sonho dele é reformar-se numa casa que está a construir, que eu agora já não à me lembro bem, beira-mar, à sim. beira-mar, talvez em Espanha ou qualquer coisa do género, qualquer coisa assim. Vamos assumir que é na quarteira, vá. Mas ele não faz aquilo propriamente porque é um bandido, não é? Que era aquilo que tu estavas a dizer. Não é um bandido, não é ninguém que está ali a querer fazer mal às raparigas. Não, não, nada disso. Simplesmente aquilo foi um meio que ele arranjou para poder fazer um pé de meia e reformar-se à Exatamente. beira-mar e apreciar a vida. E há outro pormenor no filme que também é bastante interessante e desvia-nos completamente do manicaísmo, é que há um médico que assiste aquelas pessoas que Uhum, trabalham naquela casa. sim. Aliás, é o médico que Que lhe dá o diz diagnóstico e do há a cotovelo. Maggie que tem um cotovelo de pênis, por exemplo. E que normalmente nas imagens que nos dão, através do muito cinema, este tipo de casos não tem, não tem nenhuma assistência médica nem cuidados Sim. para com os seus trabalhadores e ali tratam como eles fossem trabalhadores. Aliás, acho que a palavra mais dita é mesmo essa, é o trabalhador. Nós aqui ainda não referimos duas coisas relevantes também, que é, por um lado, nós temos, tal como na vida real, vá, passa a expressão, temos pequenos momentos em que há conflitos que não são resolvidos. E um deles até é aquela rapariga que tinha ajudado a Maggie no seu primeiro dia, não é? E que lhe ensina, digamos, o Sim. ofício, acaba por ser despedida porque a Maggie lhe rouba, entre aspas, a clientela. Porque é mais popular e a clientela faz fila, basicamente no buraco, no glory hole da Maggie. E quando a Maggie tenta conversar com ela e tenta, sei lá, estender-lhe a mão e tentar explicar-lhe que não, nada daquilo foi por mal, é, a outra personagem não aceita. Não aceita, porque aquilo deu cabo do sustento dela e, portanto, é muito engraçado ver que há ali um conflito que acaba daquela forma e Acaba duas com personagens que eram amigas que deixam de o ser. Por outro lado, há outras que acabam por ter uma resolução mais tradicional e mais satisfatória, nomeadamente uma linha narrativa que envolve a Jenny Agutter, que eu quando era miúdo vi o Logan's Run e fiquei imediatamente apaixonado pela Jenny Agutter, e que também conhecerão possivelmente do Lobisomem Americano em Londres, que era a enfermeira e que, pronto, agora já está também na sua na já sua está. reta final, mas que é sempre uma presença que eu gosto muito de quando aparece e que aqui é uma daquelas supostas amigas, não é? Com quem a Maggie costumava beber o chá e jogar um Está com os joguinho à tarde. covices, exatamente. Exato, só que é a primeira a julgá-la quando ela finalmente conta o que faz.
num momento bastante cómico, em que algumas das suas amigas ficam bastante interessadas Em saber em os saber os pormenores, por exemplo, os pormenores, não é? pormenores, Exatamente. que é bastante curioso e tem uma resolução quase vingativa, porque ela começa a difamar a Maggie e a Maggie responde que sabia que ela tinha um caso Exatamente. com o falecido marido Ou e seja, começa a contar os pormenores sexuais também. O que é? exatamente aquela que tinha esqueletos no armário, que era uma suposta amiga, tinha atraído no passado e agora ainda estava a apontar-lhe o dedo e, portanto, lá está, com telhados de Mas isso é vidro, tudo não uma é? crítica, exatamente, mas isso é tudo uma crítica ao conservadorismo Sim. e é muito engraçado porque os britânicos são bastante conservadores nos seus costumes e até propriamente na sua distribuição cinematográfica. Se formos a ver as maiores censuras, ainda hoje acontece, é no Reino Unido. É a BBFC, não é? Que Exatamente. eu cheguei a comprar DVDs de edições inglesas antes de saber e vinham bastante cortadas. Depois, quando me apercebia, eles ainda Compraste lá hoje. o Crash, não foi? Por acaso não, por acaso esse tem uma edição portuguesa. Não, mas olha, posso dizer, ainda uma edição ainda em VHS do Trainspotting, que eu comprei na Valentim de Carvalho do Rossio no dia a seguir a ver o filme no cinema. Porque o filme estreou cá em Portugal, eu Sim. vi, pá, eu fiquei completamente apaixonado pelo filme quando o vi e a VHS já estava na Valentim de Carvalho. Eu fui comprar, filme sem legendas, falado em escocês, mas aquilo, pá, eu estava tão entusiasmado com o filme que não me interessava. Comprei, vi o filme passado 1 ou 2 dias e faltavam cenas. E eu reparei imediatamente: espera, não, mas isto no cinema. Pronto. Um, Evil Dead 2, comprei uma edição inglesa que era em 4x3 e cortada pela BBFC. Acho que inclusivamente o Henry Portrait of a Serial Killer tem para aí uma edição ainda em VHS que mandei vir e depois, enfim, depois fui aprendendo. Não é? Depois já não, há filmes que não valia a pena Mas estar a essa mandar tua vir história lá. do Trainspotting vai buscar uma história que é completamente oposta dessa questão da memória dos filmes. Isto não é bem o filme que eu vi. Mas Certo. isto se calhar não tem nada a ver e se calhar se Não, não, quiseres mas depois conta, cortar conta. isto. Mas Não. que é assim, a minha mulher, muitas vezes eu vejo filmes com a minha mulher e vejo aqueles filmes mais, hum, mais de culto para ver a reação dela, por exemplo. O Matrix, eu adorei ver a reação dela com o Matrix, nunca eu tinha visto o Matrix. E um desses filmes foi o Alien, do Ridley Scott. O que eu fiquei deslumbrado de ver a reação dela quando o John Hurt, quando aquele bicho sai do John Hurt, ela não estava à espera do bicho e aquilo é priceless. Nos tempos de hoje é priceless. Uh, e Adorava poder partilhar dessa experiência de ver é alguém priceless. Eu que não não consegui sabia o tirar que ia os olhos da acontecer. cara dela, tipo ela horrorizada a ver aquilo. É um bicho, é um bicho. Fantástico. E então vimos depois o Aliens, a sequela, porque eu tenho os 4 em DVD. Ela também adorou o filme e disse logo: eu quero ver o terceiro. Eu disse: olha, atenção, o terceiro, eu gosto bastante do terceiro, mas o terceiro já é considerado um patamar mais abaixo. É melhor Que é moderar as o, expectativas. sim, a melhor das expectativas, o Alien 3, do David Fincher. E eu começo a ver o filme e eu começo aquela coisa assim estranha, isto não é o filme que eu vi. E eu já tinha Estavas a visto ver o o Alien Assembly há muito tempo. Cut, não? Estavas a ver Depois o é que eu Assembly fui a Cut. perceber exatamente Sim. que era um Director's Cut. Mas Que era. nem sequer, atenção, nem sequer é Director's Cut, porque foi feito sem o envolvimento Pois, do David Fincher. Foi o editor que tentou fazer a versão mais próxima daquilo que seria a visão do Fincher, mas o Fincher sim, ficou sim. tão queimado com esse filme que ele nem participou, nem quer ter nada a ver com isso. Mas pronto, isto só para dizer que foi uma sensação de estranha. Sim. E depois eu cheguei ali e estava a parecer que estava a ver um filme novo. O que é Sim, uma coisa ótima. e esse é praticamente um filme novo mesmo. Sim. Tem Pronto, e muitas cenas alteradas. para completar a saga da minha mulher e os aliens, do final do Alien 3, ela vira para mim e diz assim: mas a Ellen Ripley morre? E eu: morre. Então como é que há um quarto? Exato. Posso meter para tu veres? Não. Ela morreu no terceiro e assim Já, ficará. já não quer ver, pronto. Acho muito bem. Eu, por acaso,
enfim, lá está, falávamos do gosto, não é? Sim, O Alien 4, se o retirarmos de contexto de que existem os outros, é um filme que eu também aprecio bastante. Mas deixa-me contar também, já agora partilho uma experiência que também sim. passa por nós mostrarmos os filmes aos nossos entes queridos. E eu estava uma vez a mostrar o Cinema Paradiso à minha mulher e eu estava à espera, estava mortinho para que chegássemos à sequência final daquela montagem dos beijos que foram cortadas, que era aquela sequência que eu, quando era miúdo, via e que eu também nunca me aguentava naquele filme. E o que é que acontece? Acontece que o filme que eu conhecia de sempre, que tinha gravado da televisão em VHS, era a versão editada pelos Weinstein. E o Ah, DVD que eu finalmente mostrei à minha mulher é a versão integral. E não é que a versão integral é um filme que se arrasta, arrasta, arrasta. E quando tu estás ali a chegar àquela reta final em que tu estás à espera daquela cena muito emblemática, o impacto emocional desaparece todo, porque o filme, hum, portanto, arrastou-se ali narrativamente. E eu sei que não nos fica bem dizer isto hoje, porque os Weinstein eram conhecidos pelos Weinstein Mãos de Tesoura, não é? Fora todas as questões de abusos que existia, que estragavam muitos filmes a muitos autores. Mas olha que há casos onde às vezes uma boa tesoura também faz um bem tremendo a um filme. E sim, sim, sim. eu não sei Sei que se às isto é vezes polémico, mas o Cinema Paraíso é um filme que beneficiou muito com a tesoura dos Weinstein. eu não consigo te responder a isso porque eu lembro-me numa versão e acho que eu vi o filme 3 vezes. Cerca de 3 vezes, e um deles até foi na reposição que fizeram na Festa Cinema Italiano, e eu levei a minha Uhum. mulher até para ver esse filme, disse, olha, vamos ver este filme, que eu acho que vais adorar, que é quase aquele bebé dos recém-cinéfilos, não é? Uhum, Depois uhum. chegas a um tempo enquanto os cinéfilos mais velhos, essa porra, isso é cinema para isso é para... Bem, quer Mas dizer, pronto, a nossa relação com os filmes também passa pela altura em que tu os viste, portanto, isso é exatamente, eu incontornável. gosto bastante do filme, atenção, eu gosto bastante do filme, do Cinema Paraíso. Uhum. Uh, do, aliás, também há essa coisa de certos filmes que nós vemos na altura e gostamos bastante e vamos quase desdenhando porque não nos sobrevive na nossa memória ou no nosso gosto. E um deles, para mim, foi, também porque foi um assunto que eu comecei a ir mais a fundo, foi a Lista de Schindler. Eu lembro que eu vi a Uhum. Lista de Schindler quando adolescente e adorei o filme, achei o filme soberbo, poderoso, emocionante e agora não consigo ver com outros olhos. Porque comecei a também ir mais a fundo da questão e a ler, obviamente a ler o Primo Levi foi frugal na minha própria perspectiva sobre o Holocausto e não consigo ter em conta disso. Mas o Cinema Paraíso também, quando eu fui com a minha mulher a essa reposição, também foi quase uma espécie de desafio. Vamos ver que se o filme aguenta bem agora Se aguenta, pois. com o meu conhecimento e com aquilo que eu já vi e o filme aguenta. Sim. É daqueles filmes que eu defendo, apesar de que haver aquele dizer. Eu tive uma experiência que achei, digamos, menos impactante do que aquele filme que eu conhecia de quando era mais novo, mas pode ter sido uma má experiência. Pode ser que qualquer dia volte a ele. Olha, Qual é? fazendo então aqui, dando aqui a volta e concluindo só aqui a conversa sobre o Irina Palme. Da minha parte, a única coisa que eu posso dizer a quem nos está a ver e ouvir é que é um filme que recomendo vivamente que procurem. Não, ele não é fácil de encontrar. Um, nós mesmo assim pelo menos eu falo por mim, foi um cabo dos trabalhos para conseguir ver o filme, mas vale o esforço e por favor procurem. Não sei se queres concluir dizendo mais alguma coisa, concluindo sobre o Irina Palm. Eu acho que, sobretudo, a experiência com este filme, e isto cá vou repetir aquilo que dissemos a este episódio, foi levar com a desilusão de não termos aquilo que queremos, mas, mas termos uma experiência. Uhum. Agora isto fez-me lembrar aquela frase muito conhecida dos filmes do Nolan, do Batman, que é o herói que não Não precisa. é o herói que tu queres, mas o herói que O tu herói precisas, não é? exatamente. Ou seja, este possivelmente é um filme que não é aquele que queríamos, não é a comédia desvairada que estávamos
a imaginar, mas é o filme que possivelmente precisamos. E acho que tocas num assunto muito importante nesse filme, que eu também te falava, que era a minha. Eu dizia que era a questão da normalização, que é um filme que não julga aquele mundo, não julga o trabalho dela, nem tenta demonizar todo aquele universo. E isso, tendo em conta que de vez em quando acabamos aqui por entrar na sociedade as discussões sobre a prostituição e todo esse trabalho sexual, eu acho que é um filme que também merece, que pode entrar um pouco para essa discussão. E outra vez, como dizia no início do episódio, por vezes podemos ir buscar filmes para poder falar de outras coisas. Não há nada de Sim, mal disso. sim. Olha, queres aproveitar então para apontares as pessoas ao teu blog, aos teus projetos, deixar links, deixar redes sociais? Aproveita agora este. Tens tempo de antena para partilhares com as pessoas como é que podem encontrar o teu trabalho, o que tu quiseres partilhar. Exato. De momento podem ir para o cinematograficamente falando.blogs.sa.pt. O título é grande, eu sei, mas podem aproveitar para ler as ideias que eu dou, podem comentar. Eu tenho alguns haters lá que de vez em quando chamam-me babaca, não sei de onde é que eles vêm, mas para também dar às discussões, não deixar os Olha, blogs olha, morrer. olha que ter haters Diga. também é uma prova de que tu já atingiste um determinado patamar, pá. Nem Às toda a vezes, gente às tem vezes, haters. às vezes é bom isso. E que leiam os 15 textos sobre os 15 anos, em celebração dos 15 anos. O texto do António Araújo sairá no dia. Deixa-me ver só para ver a minha Epá, cábula. também estou Que eu tenho curioso. uma, Também estou curioso. que eu tenho uma cábula. No dia 20. Sai no dia 20. Portanto, Não sei se o episódio sai estás, antes ou depois do. ainda é capaz de sair mesmo em cima e, entretanto, se já passa do dia 20, podem encontrar o texto no teu blog, então. Então pronto. E através do meu blog também encontrarão na zona lateral links que eu tive agora mais ou menos a arranjar sobre espaços para ir, para ir se quiserem saber mais sobre cinema ou ler mais sobre cinema, para além dos sítios onde eu escrevi e colaborei. Uma lista de podcasts sobre cinema também, cineclubes, caso que alguém interessa, e algumas plataformas de streaming, sem ser Netflix, HBO Max e Amazon Prime. E nisto podem-me seguir no meu Instagram, não é um Instagram pessoal, é um Instagram que às vezes, de vez em quando, deixo sempre uma imagem de um filme, tento fazer todos os dias, apesar das pessoas associarem, podem seguir lá e pronto. Muito E, bem. e não se esqueçam de ouvir os episódios do António Araújo. E de. Ah, muito obrigado. E se estão a ouvir até agora, é muito provável que até o façam. Se não pararam ao fim de 5 minutos. É porque gostam de nos ouvir. Pronto, Hugo. Foi um prazer, já sabes, estás sempre convidado e convidamos também as pessoas a verem cinema, a pensar em cinema, a partilhar em cinema e havemos de nos encontrar aqui para uma próxima conversa, está bem? Até breve. Two thumbs up. Abraço. Um abraço.